E aí, pessoal, boa tarde a todos. Domingão, hoje o nosso Peixão vai pegar o Grêmio lá em Caxias do Sul. Tá todo mundo aí preparado para uma vitória, para o empate ou até para a derrota. No meu caso aqui, que eu sou o santista contestador, eu venho aqui para bater um papo com vocês rapidinho, de uns 5 minutos. Qual que é a conversa? Aqui é o seguinte, aqui o papo é reto e sobre o jogo do Santos lá em Caxias contra o Grêmio, uma parte dos santistas, como eu, a gente não tem muita esperança de vitória. Falar, esse cara é um santista vira-lata. De jeito nenhum. O campeonato do Santos, na minha opinião, e de um pessoal mais experiente, tenho 66 anos, o campeonato do Santos é ganhar os jogos em casa. Tá? O Santos ganhando os jogos dele em casa, na Vila Belmiro, que serão 19 jogos. Cada time joga 38 jogos, 19 em casa e 19 fora. O campeonato do Santos é ganhar o máximo de jogos na Vila Belmiro. E essa tem que ser o foco do Santos. Ganhar os jogos na Vila Belmiro não quer dizer que vai ganhar todos, nem que vai perder todos fora de casa. Só estou falando isso para quê? Uma derrota fora de casa, como hoje, que é um jogo fora de casa, não é motivo para começar terrorismo contra o presidente do Santos. A gente sabe que o presidente do Santos errou muito nesses 2 anos e quase 4 meses. Mas é o presidente que foi eleito pelos associados. Na época eu não votava. Eu já era sócio-rei, mas para ter direito a voto tem que ter pelo menos 2 anos como sócio. Agora eu já tenho mais de 3 anos como sócio. Na próxima eleição eu vou poder votar. Na eleição anterior, se eu pudesse votar, o meu voto teria sido no Rueda também. Porque o Rueda ele tinha passado para a gente que ele seria um cara que colocaria dinheiro próprio dele no Santos para dar uma estrutura legal e contratações de alto nível. E a gente, aquele negócio, a gente foi na expectativa, só que a realidade que a gente viu foi outra. Muitos santistas se tornaram inimigos número 1 do Rueda por isso. Tá? Sentem que ele abandonou o clube, não está nem aí para o clube porque ele não pôs o dinheiro dele. Tá? Eu também fiquei decepcionado com isso. Tá? Se eu tivesse o dinheiro que o Rueda tem, com o amor que eu tenho pelo Santos, eu colocaria. No mínimo uns 200 milhões eu colocaria. Só que tem um detalhe. Não adianta você chegar num clube de futebol e só meter dinheiro em contratações. Se você não ir para os bastidores e ser forte nos bastidores, você não ganha nada. Você vê os exemplos hoje, eu vou citar 2 exemplos só. Tem 3, tá? Mas eu vou citar 3 exemplos. Fluminense, que sempre foi do tapete, Flamengo e Palmeiras. Como que o Corinthians também. Tá? O Corinthians, esses últimos 2 anos, ele tá meio esquecido aí dos bastidores. Tá? O Palmeiras, quando o cara chegou lá e meteu milhões no Palmeiras, você pensa que aquele dinheiro foi para contratações? Muito daquele dinheiro foi para bastidores. Que os primeiros campeonatos que o Palmeiras ganhou, a gente percebeu claramente que nas arbitragens, VAR, apelos, às vezes, para um jogador que tomou cartão para ser suspenso entrar com poder jogar novamente. E durante os jogos acompanhando, quem acompanha tudo de futebol, até dos adversários, percebe o quanto o Palmeiras era muito ajudado nas arbitragens. Então é o seguinte, para o próximo presidente, não pense simplesmente em votar num cara que vem aí falar que vai contratar jogadores. Ele tem que ser muito bom em bastidores.
coisa que a administração Rueda não foi. Tá? O Rueda sempre foi fraquíssimo nos bastidores. Cansamos de ver o Santos ser roubado nesses 2 anos e 3 meses, com um time nota 5, tá? O Santos teve nota 4, um ano time nota 4, o ano passado um nota 4, indo para 5, e esse ano, na minha opinião, está de 5 para 6. Tá? Só que o seguinte, se o Santos entrar novamente fraco de bastidores, ele vai ter problemas com arbitragem, VAR. Quando precisar entrar com um recurso ou alguma coisa, eles não vão atender, porque é um cara que não conversa nos bastidores. Sabe aquele jeitinho quando o guarda vem te multar na estrada e corruptamente você dá uma graninha para ele não te multar? Eu nunca fiz isso, mas a maioria dos brasileiros fazem. Os bastidores do futebol é daí para mais. Não existe lugar de gente honesta, não é no futebol nem na política. Ele não se cria. Tá? Hoje em dia, na sociedade completa é assim. Hoje em dia, até para você arrumar um emprego, se você não chegar lá e ter alguém ali que te dá uma ajeitadinha para você entrar, nem isso você consegue. Tá? Sobre o jogo hoje, Santos e Grêmio, agora eu vou ler para falar algumas coisas mais importantes e encerrar o vídeo. Que aquilo que um monte de santistas aí que acham que só eles que pensam e quem apoia o Rueda é porque é cego, os caras falam Ruedete, esse tipo de besteira, eles estão esperando o quê? Acabar o jogo. Se o Santos perder, é mais uma semana de tormento. Os caras falando de tudo que o Rueda fez errado. Como se isso fosse ajudar o Santos em alguma coisa. Tá? A gente tem que pensar o seguinte, se perder hoje, não importa, se perder de 1, 2, 3, 4, 5, 10, não importa, o campeonato do Santos são jogos na Vila. E na Vila o Santos vai ter que entrar para matar, vai ter que entrar como se fosse Copa do Mundo em todos os jogos na Vila. Próximo jogo, Atlético Mineiro, que ontem já tomou uma do Vasco, parabéns pro goleiro do Vasco que pegou tudo, tá? E o Santos, é esse o campeonato do Santos. No Campeonato Brasileiro é isso. Já começa contra o Atlético Mineiro, depois pega o América. É 2 jogos em casa e tem que fazer 6 pontos. Não importa se hoje tome de 10. Apesar que eu acho que o Santos tem condições de ir lá e ganhar do Grêmio. Tá? Só que é um jogo estreia de Campeonato Brasileiro. Então, é novidade para todos. É novidade para nós, é novidade para o Grêmio. Tá? E é um jogo que pode acontecer de tudo. O favoritismo é do Grêmio. Certo? Então, sobre o jogo é isso. A escalação, não precisa nem falar que todo mundo sabe a escalação. Tá? Quanto aos centroavantes que o Santos tem agora, que tem o Marcos Leonardo, o Mezenga e o David. Tá? Os caras falando, pô, o David não vai jogar porque jogou Mezenga. Não é nada disso, gente. Tem 3 campeonatos aí. Vocês acham que o Marcos Leonardo, a partir de julho, continua no Santos? Não continua, ele vai embora. O Marcos Leonardo vai embora, vai ficar aí o David e o Mezenga. Tá? A gente só não sabe quem será o titular, se vai ser o Mezenga ou o David. A gente sabe que o Mezenga já é um jogador velho, então ele não vai aguentar muitos jogos, mesmo se ele chegar fazendo gols, ele não vai aguentar jogar 90 minutos. Então é David, Mezenga e às vezes talvez os dois, né? Ainda precisa de mais um ali, que vai ter que às vezes colocar o Lucas Barbosa, alguém assim, porque não vai ter como jogar todos esses jogos até o final do ano. Ok? Então, sobre o centroavante é isso. A zaga lá, os dois estão se entendendo bem. Não, só mudar se desandar, tá? Porque o Bauerman com o Messias, eles dão uma segurança até pro João Paulo sair do gol, que eu já percebi nos últimos jogos que o João Paulo está saindo melhor do gol nas bolas altas. Tá? Lateral direito, a gente tá sem lateral direito. Tá? Aquele cara, ele pode ser até bom jogador de futebol, mas não é lateral direito. Tá? Tipo no segundo tempo, se tiver na reserva aquele que chegou do Água Santa, que eu não lembro o nome dele agora. Tá? Um cara que é lateral direito e lateral esquerdo. Se no primeiro tempo não tiver bem o lateral aí, que não é lateral, coloca o rapaz que veio do Água Santa. Tá? É isso sobre o jogo de hoje.
E mais algumas coisas do Santos. Já falei que jogo fora é difícil. O Santos, 19 jogos que ele disputa, 19 jogos que o Santos disputa na Vila, ele está disputando 57 pontos. Porque 19 vezes 3, 57. Se desses 57 ele ganhar 50 e mais conseguir alguns pontinhos fora, ele fica com todas as chances de disputar uma Libertadores ou até lutar pelo título. É ser uma pessoa fora da realidade? Futebol pode acontecer de tudo. Então vamos ver o que acontece. Uma derrota hoje não quer dizer nada. E uma vitória também não quer dizer muita coisa. Entre vitória e derrota, a gente quer vitória. Tá? O empate hoje, o que é bom para o empate? É só para dar uma moral para os próximos jogos. Agora, uma derrota de como assimilar a derrota não é negativo, tem que saber assimilar. E a torcida tem que apoiar. A torcida ficar só metendo pau, ela vai estar fazendo um puta de um desserviço contra o Santos. Tá? Eu estou cansado de falar isso, eu estou até abandonando as mídias sociais por causa disso. Tá? Resolvi agora que eu vou ficar só aqui mesmo no meu canal aqui, que é Santista... Deixa eu ver aqui o nome, porque eu mudei o nome de novo, porque eu estou querendo um nome que seja mais... que tem mais a ver com o meu pensamento. Contestador. Eu sou uma pessoa, eu sou contestador. E por isso que eu não participo assim com a minha imagem mesmo em canal nenhum, porque não dá certo. Tá? Eu sou aquela pessoa que tem a minha opinião e quando eu discordo eu procuro outros caminhos. Respeito todas as opiniões, como sempre. Na minha vida toda sempre fui assim. Eu falo assim, ó, discordo da sua opinião, eu sei que a tua opinião também não respeita a minha, e tudo bem, cada um segue seu caminho. Né? E a amizade, desde que a pessoa não me ofenda, é uma amizade que a gente guarda como uma amizade que passou pela vida da gente. Né? É isso. E mais dois temas. Sobre a Nova Vila, teve aí o aniversário, a comemoração do aniversário do Santos, e ninguém falou da Nova Vila. Não vi nada. Então parece que é o que foi combinado antes, que vão começar em setembro, tal, negociar cadeiras. Né? Então é isso, mas ninguém falou nada. Eu esperava que no dia do aniversário do Santos, alguém do Santos viesse e fizesse um pronunciamento sobre a Nova Vila. E não houve nada. Se alguém sabe, que comente aí. Tá? E outro é sobre o patrocínio aí com o pai do Neymar, com o Neymar, conseguiram para o Santos de 45 milhões por uma casa de apostas. Que hoje as casas de apostas estão em tudo. Virou um negócio que tomou conta do mundo. Pelo menos no Brasil só se fala disso. Quase todos os clubes, se não for casa de aposta, é banco que lava dinheiro. É uma das duas coisas. Tá? Então, a gente não sabe esse dinheiro, o que acontece com esse dinheiro. Eu sou contra. Não sou contra que o Santos tenha. Eu sou contra que isso apareça tão grande assim o tempo todo dentro da casa das pessoas e não há uma explicação exata de como funciona tudo isso. Quanto cada pessoa perde fazendo apostas, né, nisso. Porque para a empresa dar lucro, deve ter gente ganhando e deve ter muita gente perdendo. Tá? Então acho que no meio de tanta coisa errada que tem nesse país, isso devia ser uma coisa muito mais bem fiscalizada. Tá? Tá uma coisa muito estranha, que nem o tal de Bitcoin. Tá? A gente não sabe exatamente como é tudo virtual. O virtual para mim é uma coisa inconfiável. Tá? Tudo bem que eu não sou aquela pessoa que eu vou lá pagar as coisas com meu dinheiro de nota, né? Eu vou com meu cartão de crédito. Tá? Mas o cartão de crédito é de um banco que eu sei que esse banco existe. Tá? Agora, esse negócio de casa de apostas, 45 milhões para o Santos, tem gente falando, puta, esses 45 milhões é a maravilha que o Santos precisa. Não é. Para 2 anos, 45 milhões, dá mais ou menos 2 milhões por mês. A folha de pagamento do Santos, que é uma folha baixa para o nível do Santos, está na mais ou menos 8 milhões. Está de 7 a 8 milhões.
a folha de pagamentos. Então paga 1/4 da folha de pagamentos do Santos. Pô, 1/4 é bom, legal, mas o Santos precisa de muito mais que isso. Não é para a torcida ficar aí que agora vai sobrar dinheiro. Não, não sobra dinheiro não, gente. Não é assim. É conta de padaria, conta de quitanda. Tá? Não adianta você achar que você vendeu 10 caixas de laranja lá, que as 10 caixas de laranja deu R$ 500, que é R$ 500 de lucro. Você depois vai ter que gastar 400 para comprar outras 10 caixas de laranja para vender de novo. A matemática não é igual a maioria dos santistas pensam. Os caras nunca administraram nada na vida e querem ensinar o presidente do Santos, querem julgar ele de que ele é um idiota, que não é um burro. Primeiro, vamos procurar conhecer como funcionam as coisas. Tá? Então é isso. E vamos aí torcer pelo Santos hoje. O jogo parece que é 6 ou 6:30 da tarde. A gente vai estar acompanhando. E depois do jogo, é lógico que a gente ou vai estar muito triste ou a gente vai estar muito feliz. Tá? Esperamos que venha um sorriso no rosto de cada um, né? Mas derrota não é motivo para você ficar aí achando que está tudo errado. Não, não é assim não. É só um jogo. Ok? Um grande abraço a todos.